Eita que nós temos pouco tempo, são 2 horas e 23 minutos. Já passe aqui a bola para o Padre Jairo. Padre, primeiro quero lhe pedir a sua bênção. Deus abençoe. E nós vamos falar aqui sobre a Sexta-feira Santa. Exato. Eu queria que o senhor nos explicasse por que essa é uma data importante, o que ela tem de tão simbólico? Bom, primeiramente a gente precisa compreender a Semana Santa por completo, né? É uma semana que começa no Domingo de Ramos, quando nós fazemos memória daquela entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, onde ele vai sofrer o martírio, né? Onde vai sofrer a condenação. E aí depois nós temos esse que nós chamamos de Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, que é o grande centro da nossa fé cristã. A nossa fé cristã, ela está embasada exatamente na paixão, morte e ressurreição do Senhor, que nós chamamos de mistério pascal. Por isso, essa é a festa, é a data mais importante do calendário cristão, mais importante do que o Natal. Muita gente pensa que o Natal é a festa mais importante, mas na verdade, a festa mais importante não é o Natal para nós cristãos, né? Para nós cristãos, a festa mais importante é a Páscoa, porque o próprio apóstolo Paulo diz isso, né, na carta aos Romanos. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Então, na Sexta-feira Santa, sobretudo, nós fazemos memória dessa entrega de amor de Jesus ao Pai em favor da humanidade. Mas a ideia de renascimento e esperança, ela está presente tanto na natalidade quanto na ressurreição, né? Porque na verdade estão intimamente ligadas, né? A encarnação do Verbo, o mistério da encarnação do Verbo, está intimamente ligado também com o mistério da ressurreição, né? Da ressurreição de Cristo. Então as duas coisas estão intimamente ligadas. Então é a história da salvação que ao longo do Antigo Testamento nós vamos encontrando, né, Deus intervindo na história da humanidade, sempre com o objetivo de salvar. Ela encontra a sua plenitude no Novo Testamento, né, e começa com a encarnação do Verbo. Jesus que se encarna no seio virginal de Nossa Senhora, depois ele nasce, ele cresce, ele cumpre com a sua missão e ele é condenado e morto na cruz e depois ressuscita ao terceiro dia. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Mas o ápice mesmo da nossa fé é a Páscoa de Cristo, né? Porque nós nos associamos também a Ele, né? Na sua paixão, na sua morte e ressurreição, e evidentemente que queremos com Ele ressuscitar para uma vida nova. Por isso que eu recebi um WhatsApp do Padre Máximo hoje, ele falando a respeito da missa do Cristo morto, do beija-pé, do lava-pé. A missa do lava-pé. Ele falou, olha, a missa do lava-pé que todo cristão não pode faltar. Que a missa do lava-pés, na verdade a missa da ceia do Senhor, assim chamada, né, é quando Jesus celebra com os seus apóstolos aquela última ceia, né, e Jesus, ele, pelo relato do Evangelho de João, ele, durante a ceia, ele se inclina aos pés dos apóstolos e lava os pés dos seus discípulos, né? Ele, como mestre e Senhor, nos deixa esse exemplo. Por quê? Porque a Eucaristia, que é instituída nesta última ceia, juntamente com o sacerdócio, é serviço, né? O cristão que não está a serviço do seu próximo, ele não pode se dizer cristão, né? Porque o cristianismo é esse serviço em favor do outro. E não um serviço obrigatório, mas um serviço feito com amor e por amor. A exemplo daquilo que Jesus nos ensinou, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E foi isso que Jesus fez, foi isso que ele nos ensinou. E por isso que nessa missa de hoje, de quinta-feira, que tem o rito do lava-pés, é para lembrar, né, que a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, né, dos padres, é sobretudo serviço de amor em favor, sobretudo, dos mais necessitados. Padre Jairo, tem alguma programação que o senhor gostaria de divulgar aqui, aproveitar o espaço para divulgar a programação? Bem, a programação ela começa hoje, né, o Tríduo Pascal começa hoje, né, com celebração em todas as paróquias da nossa diocese, sempre às 19 horas. Amanhã, na sexta-feira da Paixão, nós teremos a celebração da Paixão às 15 horas, também em todas as paróquias e na Catedral. E após a celebração, nós teremos esse ano, novamente, a procissão do Senhor Morto, que é aquela procissão grande que reúne milhares de fiéis pelo centro da cidade, né? E no sábado nós teremos a Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal que começa sempre às 19 horas, também é a maior e a mais importante de todas as vigílias, né? A mãe de todas as vigílias, já dizia Santo Agostinho. E no domingo nós teremos a celebração de Páscoa em todas as paróquias. Não teremos o alvorecer da ressurreição desse ano,
né, foi uma opção, né, uma decisão da diocese de suspender o alvorecer da ressurreição por conta dessa situação de inundação, de alagação, pela qual está passando aí centenas de famílias. Por isso, essa Semana Santa, mais do que nunca, nos convida, né, a refletir sobre o nosso serviço em favor desses mais necessitados. E quantas famílias, quantas pessoas estão passando por dificuldades, quantas famílias perderam absolutamente tudo, e nós devemos, portanto, nos solidarizar com essas famílias, né, associando o sofrimento dessas famílias ao sofrimento de Cristo na cruz, porque certamente, assim como nós rezamos no Salmo 22, né, muitas famílias hoje estão a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Que foi o grito de Cristo na cruz. Então, certamente muitas famílias estão vivendo essa realidade e, portanto, essa Semana Santa nós somos convidados a nos associar ao sofrimento de Cristo e associar-nos também ao sofrimento dessas famílias, sendo solidário com aqueles que mais precisam. Aliás, o senhor faz referência a esse momento, a esse episódio. São 2 instantes que demonstram uma fragilidade, né? Me parece 2 momentos em que o Cristo se revela humano de uma maneira muito interessante. Primeiro, ali no Getsemane, quando ele fala assim: olha, se afasta possível, de mim. né? Se eu puder, afasta de mim isso aqui. E a outra hora é quando ele fala: por que me abandonou? Se me abandonou. Então, assim, ele teve medo, ele teve tudo ali. Então... nós não podemos esquecer que Jesus, mesmo sendo Deus, ele é 100% humano, né? Ele sofreu todas as nossas dores. A carta aos Hebreus diz que Jesus foi semelhante em tudo a nós, exceto no pecado. Então ele sofreu as nossas dores, ele sofreu o medo, né? Jesus teve um momento que ele ficou enraivecido quando ele chega ali no templo e ele encontra o templo tomado pelos vendilhões, então ele tem raiva naquele momento, então ele tem todos os sentimentos próprios de um ser humano, né? Então Jesus sofre de fato, né, a nossa dor, o nosso sofrimento, é ele que se associa a nós nas nossas dificuldades. Por isso que ele mesmo nos garante que nós nunca estamos sozinhos, né? Sobretudo nessas horas mais difíceis. Ele sempre permanece conosco, porque ele é fiel. E a ressurreição é o aspecto divino, que é a grande esperança, divino, né? Que é a grande esperança, né? Então nós não podemos ficar só na cruz, nós precisamos ir além, né? A cruz fica vazia, porque a morte foi vencida. Então essa é a esperança que nós não podemos perder, e é essa esperança que nós devemos anunciar, né? A esperança de que, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das vicissitudes, apesar das nossas mazelas humanas, né, nós precisamos acreditar e alimentar a nossa esperança de que a vitória não é da morte, mas a vitória é da vida. E como diz São Paulo, unidos a Cristo somos mais que vencedores. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Padre Jairo, muito obrigado pela sua vinda. Espero que tudo que nós falamos aqui em tão pouco tempo consigamos concretizar de alguma maneira. Muito obrigado pela sua vinda. E eu esgotei todo o meu conhecimento de teologia aqui, viu? Em 7 minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo a todos uma feliz e santa Páscoa. Muito obrigado. E vou lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, água mineral dos Acreanos. Nós voltamos amanhã.